Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um É Isso Mesmo podcast com Carlos Macedo. E aí, pessoal? Fernando Celestino. Fala, pessoal, lembrando que o apoio de vocês é incondicional, importantíssimo para esse projeto. Então aproveita já, compartilha esse conteúdo aí para os seus amigos, colegas, pessoas que estão estudando para concurso, pessoas que precisam de disciplina, porque hoje o assunto vai ser um assunto sério com a pessoa fera pra caramba no assunto, hein? Então aproveita o nosso Instagram, já entra lá e curte, já deixa aí o compartilhamento no Spotify também, porque tem muita coisa legal para acontecer e o apoio de vocês é fundamental. Então vamos lá, Fernandinho? Vambora! Então, hoje nós estamos aqui com o Ricardo Wolff. Ele é natural de Teoflotone, casado, pai de 2 filhos, militar há quase 19 anos, bacharel em Direito, professor e instrutor habilitado pelo Departamento de Polícia Federal, atuando em Filadélfia Escola de Segurança. Foi professor também do Núcleo Avançado de Práticas Jurídicas e no curso preparatório FX Concurso, né? Ele já trabalha há muito tempo, né? Lecionando. Caminhada longa aí. Longa, né? Mentor do RW Concurso e muita coisa aqui. Pratica atividade física, jiu-jitsu, pedal. Cara, como que você consegue assimilar tudo? Essa é a pergunta que eu queria entender hoje. Isso que eu resumi aqui, hein? Pois é. Rapaz, tentar a agenda, né? Criar espaço ao longo do dia para cada coisa. Acordar cedo. Carlos aqui já foi parceiro de treino às 6 da manhã, fugiu. Então, minha rotina começa todo dia às 5 horas da manhã e finaliza por volta das 11 da noite. Nesse intervalo entre 5 e 11 da noite, nós vamos encaixando essas atividades. Por óbvio, tem atividades que são diárias, né? Trabalho na polícia, que é a minha atividade principal, aí, digamos, né, base. Atividade física todo dia e por aí vai. E docência, né? Você não para, todo dia você produz alguma coisa, produz um conteúdo, você tem que ler, você tem que se inteirar. Então, é o tempo todo. Antes de nós começarmos aqui mesmo, sentei ali e fui mexer com conteúdo, mexer com cada brecha. Cada segundo conta, né? Eu sempre falo isso com o pessoal das mentorias. Cada segundo conta. E você tem que ser muito sincero com você mesmo. Não adianta criar um cronograma absurdo, um cronograma que você não vai conseguir cumprir. É interessante que nas primeiras reuniões, nas mentorias lá no RW, o pessoal, eles falam, não, eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou estudar até às 7 da manhã, eu vou tomar banho, vou para o trabalho. Eles falam isso, mas aí você pergunta, que horas você acorda? Não, eu acordo 7 horas. Pô, então é uma alteração muito drástica. Né? Beleza, você monta de acordo com a vontade e depois você vai mostrar para a pessoa, no próximo encontro, que ela vai te falar que ela não conseguiu cumprir. É natural, enfim, é rotina. Né? Cria rotina, você consegue encaixar tudo isso aí. E uma pergunta, que você falou que desde cedo você estudou. Foi sempre assim? Você teve incentivo da família? Sempre gostou de estudar? Sempre gostou de ler? Como que foi o seu início? Cara, eu vejo família muito humilde, né? Então, pela minha idade, naquela época não tinha os facilitadores que nós temos hoje de acesso à educação, acesso a material. Internet não existia, né? Quando criança, para adolescente. Incentivo sim, meus pais, minha mãe sempre cobrando muito, apertando, cadê nota? Tirou quanto? Senta aqui, faz isso e tal, o tempo todo. Então, desde sempre eu gostei de ler. Na minha época eu competia com um primo meu, era coleção Vagalume, não sei se vocês já ouviram falar, eram livros, né, de contos, e a gente ia terminar de ler a coleção toda antes, então eu sempre gostei dessa atividade. Rapaz, o dela nessa época. Você falou assim, Sinto muito. Que sabia, mas fiquei calado Sinto aqui. muito de falar, mas... Eu sou o cri-cri aqui, né? Faz parte. O pessoal aí sabe, o pessoal talvez um ano de diferença de vocês. Não saber, vocês estão... Mas é legal, coleção interessante e acabou caindo aí, né? Entre outras literaturas. Na minha época foi assim, o finalzinho da Barça, né? A gente tinha esse almanac abriu, foi isso. Mas essa aí eu não... Com a advento da internet, tudo mudou, né? Então, tudo mudou. Como que você ia atrás de conteúdo? Você falou que não tinha internet, né? Como é que era livro mesmo? Ia para a biblioteca? Como é que você ia atrás desse conteúdo para consumir? Biblioteca da escola, esses livros que eu estou te falando. Tinha biblioteca pública aqui em Teoflotone.
Né? Na época a gente até brincava de teatro, né? Moleque, grupo de teatro. Aí você pegava, já vinha peças prontas para ensaiar, montar, né? Igreja mesmo. Na igreja, montar peças diferentes de Natal, essas coisas todas. E quando eu fiz teologia, por exemplo, a internet estava engateando, né? Eu tinha internet, mas o acesso era muito difícil. Era internet escada, a maioria das vezes, então era muito complicado você ter acesso à grande rede. E os conteúdos também não eram na quantidade que nós temos hoje. A gente lança mão de conteúdo de toda sorte. Naquela época era biblioteca. Você ia para a biblioteca, ou você sentava lá e usava os livros na biblioteca, ou você pegava, levava para, no caso, na época da teologia, né, levava para casa, e ali você trabalhava e estudava. Não tinha, pesquisa pela internet era mínima mesmo. Era sentar mesmo, a moda... Hoje em dia você chegar lá e perguntar assim, como fazer água fervente, tem vídeo. Exatamente, o cara... Hoje para tudo tá na internet, YouTube, tudo tá lá, o cara busca. E é complicado, né? É um facilitador, mas por outro lado ele provoca conhecimento de muitos tópicos, só que rasos, né? Você vai conversar com a galera das gerações mais novas aí, regra geral, né, gente? Assim, senso comum. Eles vão saber falar de muitas coisas, muitos assuntos, até coisas que nós nem... que você nem sabe, mas é surface, não consegue aprofundar nada. Isso é um fator, um ponto negativo que trouxe esse acesso exagerado à informação. Você pode ver que os nossos sites, se você comparar sites, inclusive de notícias aí, grandes portais, nós veremos que tem muitas imagens, diferente de outros países. Se você entrar num site, até dos Estados Unidos mesmo, da Europa, você percebe que os sites eles não possuem esse excesso de imagem. A comunicação é feita pela escrita. Né? Nossos portais são extremamente visuais, justamente porque as pessoas olham as manchetes, se interessam, clicam ali, lêem superficialmente. Muitas das vezes são matérias curtinhas, só para dar informação basicona, para arrebanhar a pessoa. Então, a internet tem esse problema, esse fator complicador. Mas naquela época, criança, adolescente, era livro, biblioteca e por aí vai. Graças a Deus tive bons professores que incentivavam, né, a questão de leitura, tudo. E a gente chama de luterano de berço, né? Então, na própria igreja, para você estudar, a gente chama lá de confirmação e tal, você tem todo um processo de educação interna, você tem que ler, tem que estudar, você não consegue... E adolescente não quer passar vergonha, então... Pelo menos eu não queria, então eu estudava. E eu sou chato comigo mesmo, cara. Eu me cobro muito. Igual meus filhos. Olha, você tem que ter conhecimento. Eu não vou te cobrar nota, tira 10 em tudo, mas adquire conhecimento. Saiba, aprenda. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento, não ser raso, né? Mas aprofunde em conhecimento e tal, essas coisas. Eu sou chato, eu cobro muito de mim mesmo. Quando eu vou fazer um curso, eu tenho uma meta de nota minha. Eu não vou, nós dois vamos fazer um curso. Eu não vou competir contigo, vou competir comigo mesmo. Porque o maior obstáculo que nós temos somos nós mesmos. É apertar, colocar o modo soneca no celular, mais 15 minutos, ou então desliga e dorme, você assusta já. Passou da hora, aí você não foi para academia, você não cumpriu o seu cronograma de estudo. Enfim, o acordo que você firmou com você mesmo, você não cumpriu. O Kobe Bryant, que morreu ano passado, se não me falha a memória, jogador de basquete, ele falou isso, não, eu firmo um compromisso comigo cada temporada. E eu não me saboto. Meu compromisso é esse. Se acordar 5 horas da manhã, levanto, tal, faço meu café, eu tomo mate, né? Eu tomo chimarrão, tomo café, faço meu mate, tal, sento na mesa para estudar, tem X horas para estudar, eu vou cumprir com essa meta. Ficamos devendo um chimarrão para ele aqui, hein? Rapaz, eu até lembrei disso. Uma outra oportunidade eu trago, não tem problema, igual que vocês experimentam. Chazinho. Eu gosto de chá pra caramba, tem chá pra tudo. Né? Fernandinho, eu acredito que os nossos ouvintes aí, apareceu rádio agora, né? Devem estar se perguntando por que trouxemos, né, alguém da carreira militar, sendo que o nosso tema é um podcast onde o empreendedorismo se conecta ao esporte. E pessoal, só para poder esclarecer, vocês vão ver na nossa jornada aqui, é que o Ricardo, ele empreende a vida dele pessoal de uma maestria muito legal e o que nos trouxe a gente, né, gerou interesse da gente entender um pouco mais. E ele também é um perfil que a gente tem buscado também aqui, que é o perfil de Fernandinho, que são intraempreendedores, né, que empreendem dentro de outras empresas, ele, por exemplo, na educação. Então é por isso
né, para vocês entenderem aí mais, vocês vão ver um pouco mais de como é que é a jornada aí do Ricardo, mas é por esse motivo que a gente preferiu trazê-lo aqui hoje, né, para vocês entenderem que a gente não vai entregar só concurso, mas a gente vai entregar um pouquinho dessa vida também intraempreendedora dele, essa rotina abismada, e como os nossos colegas do jiu-jitsu falam, que até pilates, né, até balé ele faz. Então é nesse Esqueceu de contexto colocar aí. o balé aqui, Não, hein? tem uma explicação, tem uma explicação. Não, eu acho que... claro. Show demais. Mas vamos lá, então, para a primeira pergunta que eu queria entender, Ricardo, desse seu contexto. A carreira militar, ela foi a primeira opção ou ele foi uma das opções de estudo, né, de preparação para uma jornada profissional aí? Bem, vamos voltar só um pouquinho com relação para entrar nessa questão da carreira militar. Eu fui guarda-mirim, quem é de Teoflotone, né, já ouviu falar ou presenciou. Nós temos muitos profissionais em várias áreas, militares inclusive, né, muitos empreendedores, enfim, de várias áreas que foram guarda-mirins. E eu fui guarda-mirim. Depois que eu saí da guarda-mirim, trabalhei em mais alguns locais, aí eu fui fazer teologia. Fui para São Paulo e depois para Curitiba. Quando eu voltei para Teoflotone, né, eu tinha dado uma pausa nessa questão da teologia, por motivos diversos, até questão de saúde envolvida. Eu voltei para cá, depois de um período de alguns meses, meu irmão me chamou para fazer o concurso da polícia. Eu falei, então, vamos fazer? Não, vamos fazer, cara, e tal. Aí, seu irmão também é militar, né? É militar. Uhum. Ele me chamou, é até engraçado, ele me chamou para fazer o concurso, aí nós fomos, inscrição, tudo direitinho, fizemos o concurso, eu passei e ele ficou. Ele entrou no próximo ano, na sequência, né? E assim começou, então... eu fui para Valadares, depois voltei, você começa a imergir, né? Porque o militar, a carreira policial militar é uma carreira é um sacerdócio até, né? Você é uma entrega. Sua rotina é alterada, não tem como você fazer as mesmas coisas que você fazia antes de se tornar policial militar, bombeiro militar, enfim. Não tem como, cara. Não tem locais que você frequentava, não que você ia em locais absurdos, mas você passa a ter um cuidado maior, um zelo maior dada a atividade que você exerce. Sua visão muda um pouco. Exatamente, você amplia, né? Não é, então você fica alienado, não é alienado, não é... O medo todo alerta, não, né? Isso você observa, você chega, você fica mais de costas, igual você ficava de qualquer jeito, você presta atenção em alguns detalhes para evitar, para não dar chance para razão. Mas assim que eu entrei na carreira militar, e vim, então nós seguimos e até para a questão da docência, né, até chegar na questão da docência, inclusive dentro da Polícia Militar. A gente atua também dentro da Polícia como docente, em algumas disciplinas, 2 basicamente. Mas foi assim, seguimos, gostamos, ficamos em um local bem pequenininho, quando eu terminei, né, apresentei aqui em Teoflotone, um local aqui perto, tem pessoas de lá que eu conheço até hoje, amigos que ficaram, e depois voltei para Teoflotone, Belo Horizonte para fazer um curso de sargentos, fui para o sul de Minas por opção, voltei por conta da família, né? Os meus filhos, eles vinham para cá, e um nasceu lá, inclusive, no sul de Minas, em Pouso Alegre, ele não queria voltar para Pouso Alegre, ele vinha para cá com os avós aí, tipo, meu avô me trata desse jeito, tem tudo, então eu não quero voltar. A avó conquista fácil, né? Exatamente, e no fim das contas, a função é essa, né? Dar uma estragada. É a função, chega lá, como avô, né? Futuramente. Não tão cedo. Você espera, né? Não tão cedo. O menino mais velho tem 16 anos, né? Você pode esperar mais alguns 10 anos, pelo menos. Vai nessa. Enfim, daí, cara, eu acabei voltando para o Teoflotone, foi bem positiva a volta, né? Tem vários ganhos profissionais, tanto dentro da polícia quanto pessoais, né, e a questão do empreendedorismo também, e foi bem positivo. Então a polícia ela sempre esteve, após a inclusão, em 2004, ela sempre esteve presente como sustentáculo para também expandir para essas outras áreas, né, empreender na área de educação. Eu gosto de docência, eu gosto de sala de aula, eu gosto de atender as pessoas. Você verificar, né, ou seja, ter essa sustentação da polícia para te dar o suporte, a base para você seguir, é muito interessante, porque você verificar uma pessoa que chega, você está acompanhando aquela pessoa e ela vai evoluindo gradativamente e tal, e atinge o objetivo dela,
Cara, não tem descrição. Você encontrar com a pessoa na rua que ela conseguiu atingir uma meta dela, depois que você participou, que você colaborou, você esteve ali, a pessoa vinha, você recebeu um agradecimento, isso é bom demais na conta. Isso. E assim, quando você tem quanto tempo de polícia? E você leciona também o curso preparatórios, né, para quem quer fazer o concurso. O que mudou daquela época quando você fez a prova para ingressar para hoje em dia? Só para a galera entender assim, essa mudança em questão de tempo. Olha, vamos lá. Em 2004 você não tinha as facilidades de estudo, você não tinha quantidade de cursos disponíveis no mercado. Você podia lançar a mão de um, de outro e tal, material. Não tinha. Tinha pouquíssimos. Geralmente a apostila que o pessoal comprava, ou conteúdos que você ia buscando ali e acolá, de acordo com o edital. Isso é um ponto. Esse acesso aos cursos preparatórios eram reduzidíssimos. Era apostilas, né? Tinha umas apostilas. Porque os cursos preparatórios, eles existiam na capital. Se concentravam na capital. Tem cursos antigos pra caramba que estão na capital até hoje, em Belo Horizonte. No interior é muito carente. Então aqui você tinha até o processo de comunicação, né? 2004. Exatamente. Até para divulgar o concurso. Até para divulgação do concurso era mais difícil. Era difícil. Às vezes na rádio, às vezes entrevista que os oficiais faziam ali, da comunicação organizacional, falando, vai ter o concurso, faça sua inscrição e tal. Enfim, era muito complicado. Esse é um ponto. Né? Um outro ponto é de exigências para a inclusão. Né? A gente vem de uma polícia que exigia um nível 4ª série, 8ª série, 2º grau e hoje curso superior. Então, essa evolução também. Aí o pessoal fala assim, mas naquela época, ou mais no passado, era mais fácil de incluir. Não, quando mudou, a partir de 99, a maneira de inclusão, que visou, né, selecionar de maneira, por provas assim, que exigiam o 2º grau, exigiam mais matérias, mais disciplinas, né? Preparação de conhecimento maior, né? Exatamente, um banco de escola maior, um preparo maior. Eu falo que, hoje em dia, o curso superior, se a gente olhar o edital hoje, e lá de 2003, 2004 e tal, você vai ver que a quantidade de matérias diminuiu, mas a profundidade da prova é outra, ela exige um aspecto de cognição maior, de concatenação de ideias maior, porque como a sociedade vai evoluindo, então a instituição ela evolui também, né? Então o processo seletivo ele busca isso. A gente percebe até nas matérias, né? O raciocínio lógico, matemático. Agora voltou em inglês, está tendo um concurso agora, voltou em inglês. A questão, para cada cargo, né? O soldado, o caso oficial, as provas são diferentes, as exigências são diferentes, mas as mudanças estão nisso aí. Naquele tempo também era assim, a prova de oficial, separado, mas não tinha exigência de, por exemplo, direito para oficial. Isso foi a partir de 2010, 2011, que começou a exigir direito para oficial e, na sequência, curso superior para o soldado. Tem uma valorização da classe, né? Mas o acesso, na verdade, o que não muda nunca é a dedicação que a pessoa tem que ter para ingressar no serviço público. Não importa qual serviço público, né? Se é na polícia, se é no INSS, se é no Banco do Brasil, tem concurso em aberto também. Questão dos processos seletivos unificados, que vai ter logo mais, dos tribunais regionais eleitorais. Não importa, é dedicação. Isso aí não muda nunca, né? Para concurso nenhum. O banco, você e o seu conteúdo, os seus PDFs, você e suas aulas online, você e suas aulas presenciais, tem gente que prefere a aula presencial, né? Isso aí não muda, não. A sua dedicação, ela não pode ser diminuída, né? O cidadão tem que dedicar. E se a gente pega esse contexto e transforma para o lado do empreendedorismo, é a mesma coisa, né? Toda a minha vida também eu fui sempre pressionado a fazer concurso. Toda vez que eu começava a sentar e falar assim, não, eu vou fazer, já comprei cursinho, já criei cronograma de estudo, mas quando eu sentava para falar assim, poxa vida, o tempo que eu estou dedicando aqui para passar num concurso, eu poderia estar gastando tempo para empreender e seguir meu sonho. Então, disciplina e educação, né, constância ali, ela vai gerar resultado positivo para qualquer lugar, né? Então, o que eu vejo da fala do Ricardo aí, aplicando para a gente, né, e do contexto, é muito forte, porque, poxa, quanto tempo você dedicou, né, sentado, estudando, se preparando, lendo material, correndo atrás. Então, se a gente faz esse processo, o resultado vem, né? Acho que essa é a lógica dentro do processo. É a famosa disciplina, né?
O Mike Tyson fala, tem uma fala do Mike Tyson que ele diz o seguinte, que o talento me surpreende. Essa pessoa pode ser a mais talentosa do mundo, se ela não tem disciplina, ela não é ninguém, ela não significa nada para mim. Ele fala bem curto e grosso. Ele fala isso, é verdade. Não adianta nada você ser talentoso se você não tem disciplina, né? A gente traz isso para a área de educação, até nas mentorias, né? A gente fala, você nem sempre está motivado. Isso é um clichê. E é verdade. A motivação, você vai acordar, você está cansado, você teve um dia difícil, uma noite mal dormida, porque o vizinho fez uma festa, enfim, e não te convidou, inclusive. Você nem ia. Você nem ia. O vizinho não te convidou, pô, esse cara nem conversa, nem cumprimenta a gente, mal sabe ele que você está debruçado em cima no estudando, ou de suas planilhas, preocupado porque você tem metas para cumprir. Metas suas, inclusive, lá para o empreendedorismo, né? Você tem metas para cumprir dentro da empresa que você está criando, ou dentro da área que você atua, mas você vai, acorda, poxa, eu podia ficar mais um pouco, podia desmarcar aquela reunião, podia isso, podia aquilo, mas se você tem disciplina, você vai levantar, disciplina que vai te mover, né? Esse hábito que você criou, que também quer chamar de disciplina aí, que vai te mover, a roda vai girar. De acordo com a Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso, o crescimento de número de pessoas que almejam fazer concurso é de 40% ao ano. Eu queria te fazer uma pergunta, como você leciona também essas questões de curso preparatório, existe algum método de estudo mais eficaz? Você tem alguma forma que você poderia dar um conselho para alguém que quer passar um concurso, às vezes, principalmente essa questão da carreira militar, que é um sonho de muitos jovens hoje em dia, existe um método que você acredita ser mais eficaz para a pessoa estudar, para estar fazendo essa preparação? Olha, não existe um método, uma mágica, isso aí não tem como. A fórmula mágica não tem fórmula mágica. Bem, se a gente considerar uma fórmula mágica, é a dedicação, a disciplina, o tempo que você vai dedicar sobre o conteúdo. Não adianta você, o concurso daqui é 1 mês e meio, então, não, eu vou estudar e tal, vou ler, vou assistir videoaula, aí o cara tá lá, sei lá, tá na academia, na esteira, bota lá na frente do celular, fica escutando videoaula e fala, não adianta, assim não vai funcionar. Eu sempre falo com o pessoal, gente, primeira coisa é descobrir o seu perfil. Tem até uma publicação no Instagram sobre isso. A primeira coisa é descobrir seu perfil, se você é visual, se você é auditivo, né? Sinestésico, isso aí é fundamental. Pô, mas eu vou ter que estudar isso? Não, é essencial você descobrir. É essencial você descobrir. Porque se você for visual e auditivo, por exemplo, não, eu gosto de escutar videoaula. Perfeito, você escutou a videoaula, está ouvindo, e é bom que tome nota, né? A gente fala que tome nota e vai. Por isso que a gente geralmente conversa com a pessoa para tentar descobrir. A pessoa, às vezes, ela nem sabe, né? Não, eu vou estudar igual meu colega estuda, ele estuda por PDF, mas talvez ele não vai conseguir evoluir, porque o PDF, a gente chama PDF, né? São porque muita gente não imprime material. Lê da tela. Você usa online. Computador, exatamente. Celular. Então o cara vai de PDF, ele começa ali, daqui a pouco o som está caindo em cima da mesa, ou desiste. Tô de saco cheio desse negócio, eu vou. Não dá, esse negócio vai dar para mim, já desiste. Ele não cria aquele. Não é aquilo, o PDF não é para ele. Talvez seja uma videoaula, talvez ele tenha que vir para o banco estudar numa aula presencial, porque ele não consegue evoluir sozinho, ele, as videoaulas, sozinho, porque a gente diz assim, a videoaula, o PDF. Primeira coisa é descobrir a qual maneira você absorve melhor o conteúdo. Não adianta, você vai absorver de uma forma, eu absorvo de outra, Carlos de outra. Não tem como, cara, não existe. Pode até ser que a gente convive, seja, né, da mesma, nós sejamos iguais ao absorver conteúdos. Na faculdade, tinha um colega, na faculdade de Direito, eu tinha um colega excepcional, inteligentíssimo, ele chegava antes da prova, ele dava uma aula na sala, o cara dava uma aula na sala. Mas na hora da prova, ele ficava tão nervoso que ele tirava notas baixas, até mais baixas que às vezes que a pessoa que ele ajudou ali naquele momento, na pré-prova. Ou seja, nervoso. É outro fator que você tem que trabalhar também. Por isso que a gente fala, faça simulados, vá se acostumando com resolução de questões, para que isso não seja um peso para você no dia da prova. Então, cara, são vários fatores que vão preponderar. Primeiro passo, identificar qual é seu perfil, qual maneira que você tem mais facilidade para absorver conteúdo e manter o conteúdo absorto. Então, isso é importante. Então, não existe aí, não tem como definir uma fórmula,
é lendo, é videoaula e tal. Eu falo sempre que é uma conjugação de fatores, acho que tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter um pouquinho de cada. Talvez ali Tem dando que ser mais bem- foco naquilo que Isso. você consegue absorver mais, mas não pode também excluir o outro. Não tem, Né? Porque, por exemplo, eu tenho mais como. facilidade de ler que eu vou deixar de assistir um vídeo aula, tá presencial ali na sala. Porque as videoaulas, elas se direcionam, né? Qual o objetivo do curso preparatório? Igual lá do Sigma, por exemplo, que é um curso que ele vai junto das pessoas, geralmente são cursos presenciais, ele vai lá e direciona o candidato, o aluno, o aspirante aí ao serviço público, porque às vezes a pessoa fica perdida, tem uma série de conteúdos, mas quem trabalha nessa área de curso preparatório, de concurso, ele vai conhecer cada banca foca em um determinado tipo de cobrança, as questões são de tipos distintos, então você orienta a pessoa para seguir o rumo dela, para ter uma tranquilidade maior, ainda mais quando ela começa a estudar mais próximo, né, do concurso. Tem condição de passar? Tem. O ideal é você estudar desde sempre, né, manter uma rotina de estudo. Poxa, eu não passei. Eu até brinco, o pessoal fala, existe o luto pós-concurso. Você faz o concurso, confere o gabarito preliminar, poxa, não passei. Pô, fiquei por uma, fiquei por duas. Tem o luto, normal, mas esse luto pode durar muito tempo. Você respira fundo, segue adiante. Respira fundo 1 dia, 2 dias. Tira o seu tempo, sabático mínimo, não pode ser muito não. E já volta a sua rotina de estudo. Pra você não perder, não ficar esquecendo. Perde o ritmo, né? Você perdeu o ritmo, aí quando chega lá na frente, nessa fila para tomada de posse no concurso público, você vai dar uma regredida. Então mantenha a rotina de estudos. É natural essa decepção básica da Sim, hipótese. até porque teve uma dedicação ali, né? Os caras estudou e tal. E, como você falou, pode ser que ficou por um ponto, vem a frustração. Né? Então, as pessoas têm dificuldade a lidar com essa frustração. Exatamente. Show demais. Ricardo, eu sou faixa branca com um grau de jiu-jitsu e me sinto honrado e feliz por ter encontrado esse esporte e que me ajudou muito ano passado. E fez muita diferença para mim. E você, meu cara, é faixa marrom de jiu-jitsu. Como é que foi essa jornada de encontro? Você descobriu esse esporte? Como isso te ajudou na sua disciplina, no seu foco, né? Como foi esse processo de descobrir o jiu-jitsu e talvez não outro esporte? Olha, eu sempre gostei de arte marcial, né? De família muito humilde, então não tinha nem condição de pagar uma academia de arte marcial. Eu até comecei karatê no passado, guarda bem, eu ia pagar lá. Só que eu lesionei no início do karatê. Tive uma lesãozinha. Até Campos, não sei, Campos é famoso aqui, né? Das antigas. Campos? Nossa. Campos é das antigas. A academia dele era ali em cima onde era a FIC, pra você ter ideia. Uma época, ele funcionou ali, lá no último andar. Acho que era o último andar. Tinha a academia do campus ali. Eu fui lá, acabei me machucando. E vim. Passaram-se os anos. A gente faz uma coisa, faz outra e tal. Joga futebol absurdamente ruim. O futebol definitivamente não é meu esporte. E então, o jiu-jitsu, quando eu fui para Belo Horizonte, fui morar no sul de Minas, após ter feito o curso de sargento, aí eu falei, pô, vai ter oportunidade de fazer aqui, entrar no jiu-jitsu, que eu tinha visto quando eu morava em São Paulo, cara, em 2000, 2001, na academia lá, só que não tinha tempo, estava no seminário, então não tinha tempo, no seminário você tem muita coisa para fazer, estuda bastante e tal. Aí, vim, em 2011 para 12, eu entrei no jiu-jitsu. Então tem mais de 10 anos aí dessa caminhada, mas tem história nesse entremeio, né? Entrei lá em Pouso Alegre, mestrão Fuscão Silva, Márcio Aparecido dos Santos, inclusive, coincidentemente, ele é natural de Valão. Ele pediu de Valão, coincidentemente, só nasceu aqui, nem conhece, não sabe nem para que lado fica, mas nasceu aí, tá lá na identidade dele. Conversei com ele, Leandro Teodolino, outro pessoa excepcional, professor, o cara tem o dom da docência de arte marcial, excepcional. E lá eu fui para a faixa azul, e em 2014 eu voltei para cá e estou nessa academia que estou até hoje, a Gracie Barra. Antes era só Felipe Siqueretin, mas vinculado a Gracie Barra, hoje é Gracie Barra. E vim nesse processo. Então, tive algumas lesões, a faculdade me deu uma segurada, né, no processo de evolução dentro do jiu-jitsu. Uma coisa que a gente fala é que o jiu-jitsu você não pede a faixa, né, a graduação. A graduação ela vem naturalmente. No seu tempo, cada um tem seu tempo e tal. E o jiu-jitsu, ele trabalha vários pontos, não é só
o tatame, não é só aquele momento de combate, de aprender posição, não. O jiu-jitsu ele trabalha várias outras questões, de disciplina, inclusive, né? Porque você tem que ter disciplina para você ter evolução na própria arte marcial. É uma arte muito técnica, né? É Então muito você precisa técnica, exatamente. ter a disciplina. E é de cooperação. O pessoal fala, poxa, mas quem faz jiu-jitsu é violento? Não necessariamente. Mas pode ser violento, porque sabe, pode aplicar. Mas não é. Por que não é? Porque tem disciplina. Porque é uma arte marcial. Você aprende autocontrole. Você é ansioso, você vai aprender a controlar a sua ansiedade. Eu tinha um quê de claustrofobia, um pouco claustrofóbico. Qualquer ambiente mais fechado já me atrapalhava. Ficava travado e vinha uma ansiedade. Elevador, para mim, era meio complicado de usar. Se alguém jogasse, então, se eu tivesse deitado, alguém ameaçasse travar meu cobertor ali, eu já ficava desespero só, aquela pressão. O jiu-jitsu me ajudou a superar isso, né? O jiu-jitsu, dentre outras coisas, me ajudou a corrigir essa fobia aí. Assim, hoje eu posso falar que eu estou curado, digamos, eu não tenho problema nenhum com locais fechados mais. Então ajudou bastante, porque tem muita pressão e tal, nessas posições. Né? Jiu-jitsu trabalha cooperação, você não puxa um companheiro. Muito pelo contrário, você precisa do seu companheiro de treino. Então, você tem essa preocupação com o outro, né? Você não comete exageros. Então, favorece em muitos aspectos. Né? Então, é nesse sentido. O jiu-jitsu colabora de maneira global. Saúde, mental e corporal. Você entra no tatame ali, igual eu treino às 6 da manhã. Então, você entra no tatame, você pode estar acordado, está pesado o seu corpo, mas você sai de lá leve, pronto para o dia, pronto para seguir o dia. Eu recebi um vídeo de um amigo meu esses dias mesmo aí, né, Carlos? Um amigo próximo, exatamente. Um vídeo que o camarada chega para entrar no tatame, cumprimenta o tatame, aí ele tá com a cabeça a mil, barulho, tumulto e tal. Ele fez o cumprimento, pisou no tatame, silêncio reina na mente da pessoa. Então é um ambiente para isso, um ambiente de paz, tranquilidade. Porque o futebol é violento, por isso que eu não gosto de futebol. Eu quebrei 3 dedos jogando futebol só. Jiu-jitsu é light, porque você sabe o que vai acontecer. A pessoa tem cuidado contigo. Eu brinco com esse negócio de futebol, o pessoal fica rindo de mim. Mas eu falo, futebol, o cara te chuta, é pra chutar a bola. Não, jiu-jitsu você sabe o que espera. Então, as chaves, a questão da submissão. E é uma coisa de lealdade, porque o jiu-jitsu, você vai lutar, né, com a pessoa, fazer um combate com a pessoa, a pessoa aplicou um golpe em você. Você sabe que se você der os 3 tapinhas, a pessoa te solta. Ele não vai continuar te puxando e quebrar seu braço machucar, né? E fazer você apagar ali com estrangulamento. Né? São golpes que fazem parte do jiu-jitsu. Então, é um jogo de lealdade. É uma arte marcial, né? A arte de samurais aí, porque a lealdade prevalece. Então, você tem certeza que o cara não vai te levar ao extremo. Se você falar com ele assim, olha, já deu, acabou, o cara te solta, e vão voltar, vão pro meio, vão voltar, começar de novo, é assim, e vai. E o processo evolutivo vem natural. Vem naturalmente, né? E a graduação vem naturalmente, aí, graduado. E é claro que tem os fominha, né? Que tem algumas exceções, mas de modo geral, acho que a disciplina, né? O respeito ali entre as pessoas é fora de sério, né? E assim, eu veio a memória aqui também, os nossos outros encontros, né, com o Júnior, que é triatleta, com a Beatriz, que é maratonista aí, e a gente percebe que o esporte, ele contribui muito para esse processo, né? Quando eu tô correndo, eu coloco um fonezinho de ouvido ali, acho que eu desconecto do mundo, assim, e aquele momento é meu, de superação pessoal, né? E no jiu-jitsu eu sempre vi muito isso, né? A cada dia é uma superação, né? A paciência do professor em trazer aquilo ali, acho que esse processo é muito bom, né? Conecta com as outras partes da vida da gente, inclusive com a questão de montar, igual você vai empreender, né? O esporte colabora demais da conta, o jiu-jitsu colabora com isso, porque você cria um quê, né? Uma disciplina, né, fixa, digamos assim. Quando você vai trazer isso para a docência, para um curso preparatório, você tem vários aspectos. Você vai montar uma turma, seja online, seja presencial, você tem uma série de itens, de detalhes para serem observados. A metodologia a ser utilizada, os professores que vão trabalhar ali, os
qual a divisão, a distribuição das matérias ao longo do tempo que você tem. Tem 3 meses. Como eu vou distribuir essa matéria para todas as matérias chegarem no final, tranquilamente? E assim, o esporte ajuda isso, né? Você tem aquela válvula de escape, né, da mente. Exatamente. Não precisa. Eu acho que é essencial, cara. Porque ela colabora com sua evolução física. Poxa, a gente fala assim, pô, você pratica esporte e tal. Você não está ali você não vai trabalhar, não vai modelar, mas você precisa ter um preparo físico bom para aguentar o batidão, aguentar a correria aí, as preocupações que são naturais, né? Acho que todos nós 3 aqui mexemos com, além de trabalho principal, a gente mexe com mais e pensa em novos projetos sempre. Os novos projetos ficam fervendo na cabeça. Pô, eu tenho que firmar um convênio com aquela empresa, tenho que fazer isso, tem reunião, eu tenho família, tenho que dar atenção para isso, para aquilo e tal. Ajudar as pessoas, né, que é fundamental. Acho que colaborar com algo que a pessoa precisa, na medida da sua possibilidade, e vai seguindo. Não pode parar, eu falo, não pode parar. Não. Você colocou aqui também que você é professor de defesa pessoal, né? Eu queria te perguntar também qual que é a importância, por exemplo, de uma pessoa fazer a defesa pessoal. O que ela vai ensinar ali? Tipo assim, qual que é o benefício daquela a aula ali? Eu sou professor de defesa pessoal policial e a gente está montando, inclusive, lá na Grace Barra, defesa pessoal pura e simples, né, para o cidadão civil. Exatamente. Porque tem diferenças, né? Só rapidamente. Defesa pessoal policial, ela difere da defesa pessoal comum, porque quando o policial ele precisa utilizar de questões físicas, né, atuar fisicamente, que começa a ser a exceção, né, ele não vai só atuar, ficar livrado daquela pessoa e sair. Se ele precisou utilizar força, ele vai ter que imobilizar. A maior parte das vezes tem que fazer mobilização e a prisão daquela pessoa. Né? É uma defesa pessoal mais ativa e com um monte de regra que tem que respeitar. Você tem todos os limites do mundo ali. É limitado. Nós temos manuais que né? Enfim, nossa polícia, ela normatiza e ela mostra, você pode agir assim, você pode agir dessa forma, não tem problema, mas você vai ter que justificar. Uso moderado de força, tem tudo isso, né? O uso, né, diferenciado que a gente fala. A defesa pessoal policial é essa, porque você tem que conter e conduzir essa pessoa para o crime que eventualmente ela cometeu. Ela tem que ter cometido o crime para ser presa, porque senão ela não vai ser presa. Na defesa pessoal comum, não. Muda uma boa parte, né, inclusive das aplicações, porque, regra geral, você quer se livrar daquele problema. E são coisas simples, né? Assim, começa de coisas simples. Se você livrar uma mão, as meninas sofrem, né? De festa, vai sair. Sim, eu ia perguntar justamente em cima disso. Tem foco de defesa pessoal só para elas. Porque elas sofrem assédio o tempo todo, o cara chega e passa o braço querendo abraçar a pessoa. Então tem medidas que a mulher pode adotar simples, que ela tira o braço facilmente. Aquela pessoa que ela pesa demais, né? Ela chega ali, vamos tirar uma foto, mas é uma foto normal, uma foto da empresa. Mas defesa pessoal, uma foto, sim, referência à integridade. O cara é folgado, o cara chega, isso é pra homem também. Chega e passa a mão na cintura da moça e puxa a moça pra cá e... Pô, precisa disso? Não, tem coisa simples, a pessoa abaixa a mão ali, o cara passa a mão, você levanta a mão, já levanta a mão da pessoa e coloca a mão no ombro, quer tirar a foto dessa forma. Você tem esse nível de liberdade, que pare aqui, que não estenda. Coisa simples, né? Para evitar violações sexuais, crimes sexuais. Cara, é interessantíssimo defesa pessoal. Mas não é só a parte de técnicas que a pessoa aprende, né? Assim como no ensino, na docência, no aprendizado ali, né, de conteúdos, a defesa pessoal é interessantíssima. A pessoa chega crua, com medo, sem confiança nenhuma, né, frágil, e sai outra pessoa dali. Até com um trauma já ali, né? Exatamente. Por causa do interesse pela luta foi justamente através de um trauma. Exatamente. Tem isso. A gente tem um projeto da Grace Barra com o Ensena, de pessoas que lá tem pessoas que já passaram por situações bem complicadas, né? Então, a pessoa ela vai sair dali com mais confiança, porque sabe, se alguém segurar meu braço, eu vou conseguir fazer uma manobra simples, e vou conseguir tirar
a mão dessa pessoa do meu pulso, por exemplo. Uma manobra simples, que não vai ficar aquele negócio de medir força, puxar para lá, puxar para cá. A defesa pessoal ela atua não é só na técnica, né, aqui na mente, você consegue desenvolver e ter confiança em você. Não é subestimar, não, agora eu sei, agora eu estou tranquilo. Não é assim não. É ter confiança para quando ou se ocorrer uma eventualidade, você sabe como lidar, como sair para pedir apoio, socorro e tal, e por aí vai. A defesa pessoal para o cidadão comum, para a mulher, é basicamente isso aí, cara. E é bem interessante. E que é bom que faça, é bom fazer, né? Mas eu não quero, não vou envolver, eu não ando em locais que isso possa ocorrer. A gente não define local, qualquer local. Infelizmente, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Exatamente. Então é bom se preparar, né? E trabalhar a mente, porque você trabalhou o corpo, você consequentemente trabalha a mente também. Você falou um pouquinho da sua rotina, eu queria perguntar isso novamente. Como que você faz para conciliar trabalho e atividade física? Você colocou que corrida, pilates, ciclismo. Como é que você consegue fazer essa organização no dia aí? Vamos lá. Minha semana, segunda, vamos começar da segunda, né? Vamos anotando aí, galera. Essa segunda-feira. Eu acordo o dia às 5 horas da manhã, então de segunda a sexta e sábado, muitas das vezes também, até para o dia render, porque sábado precisa render. Eu não gosto muito de ócio, né? Ficar parado sem fazer nada, para mim me perturba, o ócio me perturba, lógico. Você vai lá na Bahia, aí você senta na frente do lagoão, do mar ali, senta, descansa. Aí é bom esse ócio. Não é ócio, mas aqui não é ócio, aquilo é reenergização. Tá bom. Eu não consigo ficar ali na frente, sempre tem um livro ali, ou Kindle, ou então um livro ali na frente do mar, né? Tomando mate, tal, tranquilo. Não pode faltar. Mate não pode faltar, não. 5 horas da manhã, acordo, levanto, preparo as coisas, academia, jiu-jitsu segunda-feira, saio da academia, trabalho, almoço, trabalho, aí sai às 17 horas, aí que começa. Então, segunda, quarta, sexta eu volto para academia, que eu tenho uma turma que a gente chama lá de puxar o treino. É uma aula que você ministra ali, né? A gente puxa o treino. Né? O instrutor ali, nesse horário de 18h30. Aí, até 20 horas já estou em casa e a partir daí são as outras coisas que você faz, produzir conteúdo, estudar, atender família, depende da agenda, né? Com relação a atender pessoas que você marcou, de mentoria, que você marca horários específicos, ou com a turma, com individualizado e tal. Na terça-feira, academia, aí o que eu faço terça-feira? É o Pilates. É porque antes era de segunda a sexta jiu-jitsu, só que aí você tem que separar para você fortalecer musculatura, core, que é muito importante. Aí eu fui fazer o Pilates para evitar a lesão, né? Aí eu peço aos meninos que não puderam ir mais na terça e quinta treinar jiu-jitsu, porque precisa ter no mínimo graduado faixa roxa para que o tatame possa ser aberto, né? Daí eles começaram a falar que não, você vai fazer balé e tal. Não, mas é o Pilates, terça e quinta, na academia mesmo, lá tem aula de Pilates. Eu faço Pilates terça e quinta, nesse horário. E a rotina da terça segue o mesmo fluxo, né? E na terça e quinta à noite é quando eu separo para essas parcerias que a gente faz com cursos preparatórios, com aula online, a gente faz parceria igual já fizemos com o pessoal de fora do estado. Você tem como você ministrar uma aula da lei de estrutura, por exemplo. Não, qual é a situação? É essa, quanto tempo? É isso. Aí você vai, fecha com o pessoal e faz. Então, terça e quinta à noite geralmente é para isso, né? Para esses eventos, igual hoje mesmo, quinta-feira, né? Então é um dia que eu separo para colocar a agenda desses eventos, essas coisas que surgem sazonalmente. E na quarta-feira é um pouco diferente. Na quarta-feira academia de novo, jiu-jitsu, trabalho. E eu saio mais cedo, saio 13 horas. Então, é maravilhoso. Eu saio 13 horas, regra geral. Então, eu tenho a tarde e a noite para executar esses projetos, para estudar. Tenho meu espaço em casa, um espaço específico onde eu faço as aulas online, faço as reuniões online, produzo conteúdo. É um espaço meu lá. Tanto é que eles sabem. Eu liguei e falei, vou ter aula agora, o pessoal nem desce para não ter entreveros, para não atrapalhar. Você está gravando aula, você tem que voltar com conteúdo para gravar e tal. E à noite também eu treino, porque é segunda, quarta e sexta, 18h30, né? Tem esse lapso aí. E, gente, eu trato a docência
esportiva principalmente, como um hobby, é uma coisa que eu gosto. Então, jiu-jitsu para mim não é, mas tem como, não, mesmo a docência do jiu-jitsu, no jiu-jitsu, a gente vai engateando, é um processo de formação ali. O jiu-jitsu é como se fosse uma faculdade, né? Você vai na faixa branca até formar na faixa preta e não para de estudar. As pós-graduações vêm ad eterno, até você morrer no jiu-jitsu. Então, eventualmente, quarta-feira eu faço um pedal mais curto. A cabeça está cheia, está tranquila a agenda. Pego a bicicleta e faço um pedalzinho mais curto, né? 1 hora e pouquinho, que é um pedal curto, né? Sei lá, dá 25, 30 km ali e tal, curtinho. E quinta e sexta, como eu já disse, essa rotina básica aí. E final de semana aí vem um pedal, né? Vem um pedal mais longo, corridinha. E a corrida, eu gosto de participar dessas corridas que tem, igual aqui na cidade tem. Algumas, agora serão 4 rústicas, eram 3, agora vão ser 4. Ano passado entrou mais uma no calendário, eu quero participar das 4 esse ano. É uma corridinha básica, uma corrida tranquila, só para a saúde. Nós já corremos juntos aí, a gente tinha até uma rotina, né? Na quarta. Isso. Não, quarta-feira. Quarta-feira depois do treino. Quarta-feira que eu entro um pouco mais tarde no trabalho, então uma meia horinha a gente faz uma corridinha ali de 7, 8 km, então que é rápido, só. Tranquilo. Para manter. A corrida, ela entra nos espaços que a gente tem, muitas das vezes fim de semana, né? Para fazer um aeróbico legal aí. E quem corre Fernandinho, que corrida é uma... Não é terapia, é terapêutico. Exatamente. Aprendemos nos últimos episódios aí com a Beatriz. Quem já não ouviu, vai lá e ouve. Foi bem legal. Correr. Muito bom. Show demais. E assim, eu acho que uma palavra que define o Ricardo é disciplina, né? Acorda 5 horas da manhã. Pela manhã de novo. Já sai para fazer uma atividade física, né, no jiu-jitsu. Tem muita atividade, trabalha, faz mais atividade física, depois chega em casa, vai produzir conteúdo, vai estudar também, ainda ter tempo para a família. Eu acho que disciplina é a palavra. Porque mesmo assim, naquilo que você falou que é hobby, que eu vejo as pessoas tratando hobby como algo assim, quando der eu faço. É um hobby, então quando der eu faço, quando aparecer tempo. E mesmo no hobby você tem disciplina, então eu acho que é algo bem legal, né, cara? Isso é diferencial competitivo, né? Com certeza. Não, é um hobby, mas é um hobby com responsabilidade, né? Até que compromisso. Igual esse negócio que eu disse com relação à docência de jiu-jitsu, quem sou eu, o mestrão está lá na academia, ele que nos orienta. Eu fiz um compromisso com ele, né? Falei, não, cara, então esse horário pode deixar que eu vou. É um compromisso, mas é um compromisso que eu com toda a satisfação do mundo. E outra coisa, tempo para a família. Eles treinam segunda, quarta, sexta, 18h30. Meu menino mais velho treina comigo, Elenise também. Treina lá, né? A esposa dele ainda treina jiu-jitsu ainda. Né? Ela treina lá nesse horário. Ela teve até uma lesão no CrossFit lá. CrossFit é violenta. Se fosse só polêmica, não tô brincando. Ela teve uma lesão lá, carga, né? Eu acho que exagerou na carga, teve uma lesãozinha. Mas meu menino mais velho treina comigo. E aí, a proximidade é outra. Você está seu menino no tatame ali, a evolução dele também. Não, ajuda ali, vai ali, corrige a posição deles dois ali. E o pequeno também, tem uns 10 anos que vai pro tatame, né? Então, pros kids, então eles estão lá. Então é um momento de lazer coletivo, que você aproveita para ter essa coisa. E esse é um tema, agora só abrindo um parêntese, o jiu-jitsu feminino é um tema que já é muito polêmica, mas existem muitas coisas que desmistificam, sabe, o jiu-jitsu feminino. Inclusive pode ser tema pra gente, hein? Anota aí, registra aí, quem tiver interesse, já manda um direct lá no nosso Instagram, porque a gente tem alguns profissionais que fazem, e o perfil feminino, como a Elenise, né, tem aumentado bastante, né, pessoas que têm buscado jiu-jitsu, mulheres têm buscado jiu-jitsu aí. No meu horário tem 6 mulheres, às vezes vai até mais, tem 6 mulheres que fazem no meu horário. Lá, as meninas que vão, praticam e tal. Lógico, você tem algumas questões, se for lidar no tema de maneira oportuna, você pergunta, tudo bem e tal, se você precisar treinar com sexo oposto, tem problema? Você já pergunta, porque não tem problema não, tranquilo, lógico. Tudo sempre respeitando cada um, né? Casal, só para as meninas que nunca fizeram, né? Tem esse respeito, você não vai chegar lá e já praticar com um homem, né? Não, lá tem as meninas, tem horários específicos só para mulher, aí as que não podem nesses horários específicos, não, tem aqui normal, tranquilo, tem casais que treinam lá, tem um casal que treina no horário, eles chegam lá por volta das 5 horas, ficam lá até quase 8 horas da noite, porque os filhos treinam.
Eles passam de horário, vêm pro horário, meu horário, vai treinar. É uma colaboração muito boa, né? Vamos de curiosidade. Essa pessoa séria do Ricardo Wolff, apesar de estudar ter tantas formações aqui que a gente nem conseguiu citar tudo, ele ainda estudou teologia, né? Foi quase um pastor. E eu queria entender como é que foi essa jornada sua para chegar nesses 4 anos de teologia aí, só para a gente entender também, né, um pouquinho desse contexto, como é que foi essa jornada. Cara, acho que eu falei um pouco mais cedo, a gente chama na igreja luterana, eu sou luterano de berço, nasci na igreja. Então, depois que nós viemos da roça, eu tinha 3 anos, ia fazer 3 anos que nós viemos da roça, né? A gente morava no Santaninho, não sei se vocês conhecem, é um povoado que é uns 35 quilômetros de Teoflotone. E lá tem a parte dos alemães, né, digamos, dos Wolff, e tem a parte do meu pai, Leite Guimarães, são 2 braços do córrego. Nós viemos de lá, com essa idade, a partir de então a igreja. Frequentava meu pai, né, todo domingo, ensaio. Então, cresci na igreja. E jovem, tem a juventude, né, que a gente fala, reunião de juventude. A igreja católica chama de tem outra nomenclatura. Tem a reunião dos jovens e tal. Fui até presidente de juventude. A gente fazia os congressos, essas coisas todas, coral jovem, grupo de teatro. Cresceu então dentro da igreja, né? Então, natural, tinha uma proximidade muito grande com o pastor, né? E eu falei assim, cara, eu acho que como é que faz para fazer teologia? Ele falou, não, tranquilo, eu vou te passar o formulário. E você tem interesse mesmo? Eu tenho. Fui passar o formulário, preenchi, mandei para lá. Eles mandaram algumas outras coisas e tal. Acabou que no fim das contas, saiu de Teoflotone, recém 18 anos, né? E vou para São Paulo. Lá em São Paulo tinha um seminário na época. Hoje não tem, fechou, unificou, né? Tá tudo no Rio Grande do Sul. E lá vai eu, em janeiro para fevereiro de 99, para São Paulo, morar naquela rocinha, né? Aí eu morei interno, né? Lá tinha um seminário, estrutura fenomenal, e começamos lá. 3 anos em São Paulo fazendo curso, praticamente aulas de manhã, mas as demandas são muito intensas, não tinha as facilidades de hoje, como eu disse para vocês, até para computador, trabalho, até máquina de escrever, cara, ainda usava, depois começou a informatizar mais e tal, computadores bem simples, né, aqueles Windows 3.11, Pentium, sei lá o que, essas coisas todas, né, para você fazer trabalhos, você enfrentava uma fila e começou, agora tem sala de informática, você enfrentava para fazer, então não era muito fácil, o computador era um absurdo, o computador naquela época, né, 99, 2000, estudamos lá, e fomos fazer estágio em Curitiba, né? Ficamos lá esse ano, em 2002, né? Praticamente. Fiquei todo em Curitiba até quase o final do ano no estágio, e foi quando a gente enfrentou algumas questões que a gente preferiu afastar. A princípio temporário, depois a gente decidiu que seria de maneira permanente, né? Eu ainda fiquei em Curitiba, nesse período eu casei e tal, e fomos morar em Curitiba, cidade muito boa, conheçam Curitiba se vocês não conhecem, e por lá, fiquei lá mais um período e nós voltamos aqui para Teoflotone, a primeira volta para Teoflotone definitiva foi essa, né, de Curitiba para cá. Mas o processo da teologia foi bem interessante, ela fez uma diferença e faz uma diferença muito grande na minha vida, né? Até com relação aos estudos, a métodos de estudos, a preocupar com as questões hermenêuticas de cada coisa, que é preocupar com todo o pano de fundo que você está estudando. Porque tem gente que vai ler, pega um livro para ler, o que ele faz? Ele olha o título, vai lá, salta, inclusive até o prefácio, e vai no capítulo primeiro. Não, você não lê um livro assim. Então, é uma questão de hermenêutica isso. Você olha o texto, você olha quem é o autor, lê sobre o autor, você olha o prefácio, a edição sobre o autor. Isso é interessante para você saber, entender o que aquele cara quis ali, né? Principalmente com livros com algumas especificidades. Então, a teologia me ajudou nisso. Estudei grego, hebraico, gosto demais de grego e hebraico. Até eu estava ajudando um colega meu lá na Bahia. Ele falou, cara, você estudou grego? Eu falei, estudei. Eu estava querendo aprender. Eu passei a apostila para ele, dos iniciais, para ele começar a engatinhar, né? Eu gosto pra caramba, eu não falo grego. Mas você estuda para tradução, né? A escrita, né? Você estuda para tradução, para traduzir os originais, quando você estuda para teologia. Estudo grego e hebraico, é muito interessante quando você prepara um conteúdo, né, nessa área, que você pega os textos originais, você não fica
à mercê de traduções aleatórias e tal. Você olha etimologia de palavra, o que aquilo significava. Porque muitas coisas às vezes são rasas por falta disso, de etimologia. Né? Isagógico, o que acontecia na época, por que usou a palavra X, né? palavra Y, não, qual o significado naquela época, para aprofundar. Né? Então, isso traz hoje para o estudo, traz para a aplicação prática, quando você vai empreender, para você estudar todo o pano de fundo. Né? E tem empreendimento novo aí, se Deus quiser vai dar certo, né? Questão de família, com o negócio tal de família, que a gente estuda o pano de fundo, você faz uma pesquisa, você olha detalhes, você já antecipa possibilidades, né, positivas, negativas, mínimas, para que a coisa exista e por aí vai. Então, isso tudo, cara, a teologia influenciou em todos os aspectos, até questão de fala, né, você aprende a falar em público, você perde o medo de falar em público, você consegue articular melhor as palavras, às vezes você é jogado em a famosa saia justa, você consegue ali contornar, porque quando você faz esse tipo de estudo, né, filosofia, teologia, amplia, você consegue enxergar mais horizontes. Questão de valorização pessoal, mental, você não fica preso. Né? Eu acho que eu vejo assim, um dos lados positivos também, né, da igreja são essas habilidades e atitudes que acabam sendo incentivadas. Né? A gente vê muita gente famosa, você vê por trás existe uma rotina, né, de infância, de adolescente, a igreja que ajudou muito nesse processo, né? E eu pela sua fala, a gente vê o reflexo também, né, dessa disciplina, um pouco disso na sua jornada, né? Prosódia, maneira de falar mesmo, né? Tudo, cara. Então, o que você também falou, a primeira formação sua, no caso, né, a teologia, que você falou com 18 anos, foi a primeira formação. Lugar, ele sair daqui, do interior, nunca ter morado fora. Num congresso a Belo Horizonte, que eu tinha ido uma vez a Belo Horizonte. Eu fui conhecer praia, né, com 17 anos, eu acho, se me fala a memória, 16 para 17 anos. 17 anos, no terceiro ano aqui. Estudando no Clotilde, aqui em Teoflotone, o famoso colégio Teoflotone ali, que teve uma excursão que eu conheci praia, cara. Então, é uma coisa assim, né, para sair daqui para São Paulo, chegar naquele, não sei se vocês conhecem São Paulo, rodoviária, o Tietê, chegar de ônibus Itapemirim na época, né, com o amarelão, chegar no Tietê, quando eu desci do ônibus, eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar aqui isso? Aí pegando bagagem, tanto de bagagem, um cara me gritando, eu olhei e vi o emblema, né, do coral do seminário, inclusive. Fulano de tal, isso eu fulano. Vai lá, entrega bagagem com desconfiança ainda. Né? Aí vai acompanhando o cara, vai lá, entra na Kombi, vai parar lá na zona sul de São Paulo, dentro do seminário, te dá a chave do seu quarto é tal, seu quarto no apartamento, tem uns apartamentos lá. Estrutura muito boa, cara. Foi um período assim, conheci muitas pessoas excelentes que trago para a vida, né, parceiros aí. Muitos estão ainda, da minha turma, né, minha turma do seminário, alguns ainda, uma parte ainda atua, né, são pastores, outros estão em outras áreas, na psicologia, policiais também, atuam na área de docência, ou são empresários, então, mas com certeza, pergunta para cada um, a teologia colaborou sobremaneira aí para a evolução deles aí na sociedade. Até o trato com as pessoas, né, maneira de tratar, você destratar os outros. Eu acho que todo mundo tem uma curva, né? Essa curva pode ser mais longa, né, para você lidar com seus problemas de maneira temperada. É uma palavra que eu gosto muito. Eu aprendi isso justamente nesse processo, é justamente temperança. Que palavra é essa? Você gosta de usar? Temperar. Você usar um pouco de tudo, temperar mesmo. Saber dosar, né? Quem cozinha, eu gosto de arriscar na cozinha, né? Eu gosto de preparar as coisas ali. Quando dá tempo, ontem mesmo eu estava fazendo um negócio para pescoço de peru, coisa assim. É regional, né? Minha mãe de tudo é cozinheira, hein? Eu não gosto. Eu cheguei ontem do treino, ainda fui fazer esse negócio lá. Enfim, coisa simples, mas eu gosto pra caramba. Tempero, não é sal, né? Tempero não é sal, açúcar não é tempero. O pessoal confunde sal com tempero. Não, tempero não. Tempero é um orégano, é uma alecrim.
Condimentos, os condimentos em si. O sal é um detalhe. Para perceber que o sal é a última coisa que o cara coloca em carne, por exemplo, né? Carne, se você coloca sal, ela vai soltar todo o suco e vai ficar um trem seco, duro e tal. Então, a vida da gente tem que ser temperada. Você tem que dosar, né, as reações. É difícil controlar, às vezes, né? Você está com estresse, está ansioso. Tem várias as influências externas e as piores influências que são as que estão dentro de você, né? Controlar seus monstros ali. Eu escutei alguém dizer que quanto mais tranquila a pessoa, mais, né, ou mais disciplinada, ou mais coisas, mais brigas internas ela tem para manter o controle, né? Manter o controle. Então, temperar, dosar nossas ações e seguir. Meus amigos, estamos terminando mais um podcast fenomenal. Com todo final de podcast, nós gostaríamos agora de saber de vocês aí, né? Deixar uma mensagem aí para quem nos assistiu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo que ficou aí até o final. O apoio de vocês é fundamental para crescer esse projeto. Mas então, nós gostaríamos agora daquela mensagem, né? Para finalizar com chave de ouro aí. Primeiro, Ricardo, né? Eu queria que você deixasse, Ricardo, aí uma frase para quem está querendo realmente uma jornada aí de se preparar para o concurso, para empreender. O que você falaria, né, para essa pessoa aí que está querendo iniciar, mas está indecisa ainda do que fazer, como fazer, aquela mensagem aí do coração? Mensagem interessante. Mensagem do coração. Do coração, olha, para quem está iniciando essa caminhada, o que já começou, foca no seu objetivo. Até posso dizer que nós construímos o nosso norte. Nós temos o norte, né, os nortes dos pontos cardeais, mas cada pessoa tem seu norte. Então, foque no seu norte. Monte a sua estrutura. Seja disciplinado. Dedique-se. Não desista. Não faça comparações. Não se compare com outras pessoas. Você pode ter pessoas como exemplos positivos e negativos, mas não como efeito de comparação, né? Você pode verificar pessoas que são exemplos de dedicação e tal, mas não se comparar com ela ou tentar parametrizar. Então você pode se frustrar, né? E hoje é muito fácil você se frustrar, até por conta das redes sociais, né? O corpo perfeito, a vida perfeita. Isso não existe. A perfeição é o que você vai criar de acordo com o seu parâmetro, com o que você vai determinar para a sua vida. E a disciplina. É manter a disciplina, manter uma rotina disciplinada. Né? E é essa disciplina que vai te conduzir para o sucesso. É disciplina. E como eu disse agora há pouco, com temperos específicos. Se você é acanhado, então jogue o tempero do desacanhe, perca, né, esse medo. Busque um processo de formação que vai te tirar isso. Você não consegue falar em público, você tem o sonho de atuar falando em público? Não, meu sonho é ser professor. Mas eu tenho medo de falar em público, então busque evoluir nesse quesito. Então, descubra quais são suas deficiências. Se você possui, todo mundo possui, né, deficiência em um ponto ou outro. Busque melhorar nessas deficiências, nesses pontos. Monte seu plano. Busque ajuda, busque apoio. Ninguém cresce sozinho. Não tem como crescer sozinho. Precisa de apoio, precisa de parcerias e tal, né, para te manter na direção. Mas lembre-se, é dentro de nós que existe aí esse processo de construção constante. Esse processo que não pode parar. E identificar, né, que eu preciso complementar esse meu eu ali rumo ao nosso objetivo é essencial, né? Então, sejamos disciplinados, temperados e vamos aí rumo aos nossos objetivos. É isso mesmo. É isso mesmo. Galera, passando aqui novamente para agradecer, Ricardo, Carlos, muito obrigado. Você ainda que não segue, não se inscreveu no canal do YouTube, já entra aí, se inscreve, vá lá no Instagram também, curte, comente, compartilhe esse conteúdo aí com seus amigos e muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais, um abração a todos aí. Show.